Bom dia, queridos. Estou passando mais uma vez aqui para fazer um devocional com vocês, para nós termos um momento de reflexão. E nesse tempo que nós vamos passar hoje, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre a vida de Sansão, um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, né? E Deus preparou ele, né? Ele recebeu o tratamento, né? Ainda enquanto estava lá como, né, um feto no ventre de sua mãe, ele já foi tratado como um libertador, já foi tratado antes de nascer como libertador. Porém, né, Sansão ele não levou, né, tão a sério assim o seu chamado, a sua vocação, né, os dons, aquilo que Deus investiu e revestiu ele, né? E gostaria que você aplicasse isso para a tua realidade, para esse momento que nós estamos vivendo, né? De lutas e batalhas, já que nós também somos chamados para ser libertadores, amém? O motivo, né, pelo qual eu trago esse assunto é porque nesse momento, queridos, nós vemos muitas pessoas brincando, né, ou levando na brincadeira a questão da fé. Assim como tem muitos que estão aí comemorando, né, o fato de poderem ficar em casa e não precisarem trabalhar, muitos estão comemorando o fato de ficar em casa e não precisarem ir à escola estudar. Certamente existem muitas pessoas que, né, se denominam cristãos, que estão de certa forma comemorando o fato de não precisarem ir para a igreja, de não precisarem ir para o discipulado, de não precisarem ir para a célula, né, e outros eventos e tipo de reuniões que nós fazemos, né, para edificar a nossa fé. E, né, o que nós podemos esperar, né, de alguém que comemora, que celebra esse tipo de coisa? Certamente essa pessoa está, né, sendo infeliz nas suas escolhas, né, e mais cedo ou mais tarde ela pode colher os frutos disso, né? Então eu queria te perguntar, nesse tempo, né, nesse momento onde as nossas reuniões estão sendo limitadas, quanto você tem levado a sério a tua fé? Sansão, ele foi chamado para ser um exemplo. Não era apenas a questão do poder que fazia dele alguém especial, mas Deus tinha levantado ele para ser um exemplo. Ele realmente foi um homem poderoso, fez grandes obras, né, como libertador, mas foi um péssimo exemplo para a geração dele. Eu queria ler para você lá Juízes 13, do versículo 3 ao 5, que diz assim: certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela, a mãe de Sansão, e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus, né? Eu vejo a mãe de Sansão, o pai de Sansão tomando todos os cuidados, né? Realmente investindo nesse chamado, mas não vejo isso na vida de Sansão. Quando nós olhamos para essa história que está lá nos capítulos 14, 15, 16 de Juízes, nós vemos Sansão se envolvendo, né, com mulheres filisteias, incrédulas, prostitutas, não guardando o seu voto de nazireu, né, entre outras coisas. Ele se envolveu com as paixões desse mundo e não levou, né, a sério o seu chamado, ou seja, ele brincou. No final da vida de Sansão, queridos, nós precisamos tirar uma lição muito especial daqui. Como alguém que brincou com a fé, com o chamado, com o propósito de Deus para a vida dele, e ele se tornou um brinquedo. Brincaram com ele, né? E não adianta nós, às vezes, concluirmos, né, que Sansão ele teve êxito na sua jornada, porque no final da sua vida ele matou mais pessoas, né, do que enquanto lutou, né, como libertador. Porque a palavra diz que, né, do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa vida. A minha reflexão é essa, queridos, que nós precisamos não apenas ter sucesso no final da nossa vida, mas termos sucesso no sentido de estarmos com Cristo, né, na eternidade. Eu queria ler para você Juízes 16, 15, que diz assim: essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força.
né, nesse momento em que Sansão se envolvia com Dalila, né, ele realmente brincava ali, né, com aquilo que podia enfraquecer ele, com aquilo que poderia fazer ele perder aquilo que Deus tinha investido sobre a vida dele. Primeiro ele fala das 7 tiras de couro, né, depois ele fala das cordas novas, que seriam, né, um motivo da sua fraqueza. Depois ele fala, né, de tecer as suas tranças com panos e lançadeira, né? E finalmente nós lemos esse texto onde Dalila diz para ele: olha, você está brincando comigo, né? E para nós encerrarmos, Juízes 16, 25, é o momento que aquele que brincou, né, com a fé se torna o motivo da brincadeira, que diz assim: com o coração cheio de alegria, os filisteus gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. É muito sério, né? Eu gostaria que você refletisse, que você não brincasse com a tua fé, que você não fizesse, né, da fé dos outros também um motivo de brincadeira, porque, né, o nosso fim talvez aí seja, né, nas mãos do inimigo, sendo usado para divertir ele, e não é isso, não é para isso que nós fomos chamados. Deus abençoe teu dia, tenha uma ótima reflexão e continuemos firmes nos nossos propósitos. Amém?